7h36, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. E vamos te mostrar o que vai ser destaque no programa do Gugu dessa quarta-feira. Vamos ver. A filhinha do saudoso cantor Leandro hoje está assim. Leandra Costa chamou a atenção de todo o Brasil há poucos dias ao publicar este vídeo nas redes sociais. Hoje a farsa vai acabar. E em uma entrevista inédita, ela se emociona ao falar da saudade do pai. Eu senti o amor gigantesco que ele tinha por mim, né? Claro que eu senti, a gente sente essas coisas. A relação com o tio Leonardo. Quando eu vejo ele, meu olho até brilha e o dele também, a mesma coisa, assim. E o surpreendente relato do sonho mais recente que ela teve com Leandro, um dia antes do último aniversário. Sempre nos sonhos, eu sei que eu tô sonhando e que eu tô ali com ele. Que visão Leandra teve do pai? Exclusivo. Gugu Liberato mostra as casas mais estranhas do mundo. Neste buraco aqui, joga a roupa suja que vai cair na lavanderia. Esta em formato de uma concha vale 6 milhões de reais. Olha o box do banheiro. Isso parece a tromba de um elefante. A casa gigantesca que tem a surpreendente forma de uma cobra. Ela entra na terra e sai do corpo por ali. E a impressionante Casa Tubarão, que fica debaixo desse gramado. Neste momento, nós estamos pisando... A casa está embaixo. Está aqui embaixo a casa. Sim. Ela é tão diferente que se parece com o reino dos Teletubbies. Quem lembra? É nesta quarta, no programa do Gugu. Imperdível, né? Cheio de matéria variada, bacana. Olha, depois de 4 dias sem nenhuma alteração, o nível do Rio Negro subiu 2 centímetros em 2 dias. De acordo com o Serviço de Hidrologia do Porto de Manaus, com isso já é possível afirmar que a vazante 2016 chegou ao fim. Será? Bem, essa reportagem é da Isabelle Valois, que fez Portal A Crítica. A gente confere agora e mostra para você. Nós dizemos sempre o seguinte, que o período de vazante ele ocorre a sua máxima em meados de outubro e início de novembro. Considerando isso daí, esse período já é aquele período do início da sua enchente. Então esses últimos 2 dias o rio encheu 1 centímetro de cada dia, nós estamos numa cota de 18 metros e 18 centímetros. Acreditamos nós que já é o período de enchente, agora só que este primeiro momento, tanto no início de vazante, no término de vazante, enchente, essas coisas todas, normalmente o rio tem algumas variações. É possível o rio, vamos dizer, começou a encher, ele vai encher indistintamente até meados de junho, início de julho, mas também pode amanhã amanhecer parado, então este momento é de ainda indefinições, mas que ele está no seu período de enchente, está sim. Tomara, seu Valderino, essa figuraça histórica aí, que anota há muitos anos o nível, a subida e a descida das águas do Rio Negro. Ele tem um livro, gente, ele é de 1902, esse livro, ele já herdou, claro, de outras administrações, e o seu Valderino ali sempre preenche com muito afinco, uma figuraça aí, que, como eu disse, já faz parte da nossa história. Agora uma dica para você que gosta de boa música e gosta de apreciar as belezas do nosso centro histórico. Hoje tem projeto Tacacá da Bossa com as bandas Os Tucumanos e Black Code. Os artistas vão relembrar sucessos da banda brasiliense Legião Urbana, que é um sucesso, faz parte aí da vida, né, da trilha musical da vida de tanta gente, como a minha vida, por exemplo. Da sua também, Thea Morel? Me conta aí, você gostava do Renato Russo, Legião Urbana, te lembra ali a tua juventude? E é uma música muito presente, mesmo as gerações atuais não puderam participar, né, assistir os shows ali com o Renato Russo, mas tem muita gente que é fã da banda, sem dúvida nenhuma. Então, Thea, a partir de que horas começa essa programação que para muita gente vai ter ali um gostinho de nostalgia, né, um sentimento todo especial, Thea?
Dani, essa programação começa às 7 horas da noite, né? O Tacacá na Bossa já é um evento que faz parte do calendário cultural aqui da nossa cidade, todas as quartas-feiras, ali no Largo São Sebastião. E sim, Legião Urbana fez sim parte da minha trilha sonora. Vamos dizer que o rock anos 80 é uma coisa que ficou muito marcado para quem gosta de rock, né? Eu gosto bastante. E um dos primeiros contatos que eu tive, com certeza, foi com Legião Urbana, Cazuza, com essas bandas. Eu gostava muito de ouvir, principalmente quando eu estava ali já na adolescência. A gente sempre gosta de coisa mais antiga mesmo. Agora, hoje, o show vai ter um gostinho muito especial, porque a abertura vai acontecer com a banda Os Tucumanos, que é uma banda que também está completando 10 anos de idade nesse ano, em dezembro. E eles prometem trazer uma surpresa, que é um som um pouquinho diferente, com 2 guitarras. Eles normalmente são muito animados, vão abrir a noite, vão animar o público e logo depois entra no Tacacá na Bossa a banda Black Code. E eles, claro, já estão na 5ª edição dessa homenagem para o Legião Urbana, é a 5ª edição de Tacacá na Bossa. Todos os anos eles fazem essa homenagem e eles prometeram ir além daquele repertório que todo mundo conhece, né? De músicas como Que País é Esse? Faroeste Caboclo normalmente não se toca em show porque é uma música muito longa, mas tem outros sucessos que são muito conhecidos do Legião Urbana e também do Renato Russo. Esse show, inclusive, ele relembra a morte de Renato Russo, né? O aniversário de 20 anos da morte de Renato Russo, que foi um momento muito marcante da banda. Ele, na verdade, foi um símbolo da banda, foi muito emblemático, era o vocalista, era o principal compositor. E ele morreu e deixou aí esse legado do próprio Legião Urbana, que já se apresentou aqui em Manaus, sem o Renato Russo, claro, e que agora está relembrando nesse grande show, nesse Tacacá na Bossa. Lembrando, para o público, entrada totalmente gratuita, é só chegar no Largo, a partir das 19 horas vai ter Tucumanos e Black Code. Dani. Té, me explica uma coisa, você falou já o horário, né? Existe uma estrutura, eu nunca fui aí no Tacacá da Bossa, eu sei que já é um evento cultural muito conhecido, na cena cultural aqui da nossa cidade, eu não tive oportunidade de ir. Me explica mais ou menos, você que é super inteirada também da night, gosta de estar nessa cena cultural, tem cadeiras montadas, como é que funciona, qual a estrutura que tem para quem nunca foi como eu, mas está curiosa, inclusive aí por esse repertório da banda Legião Urbana, do Renato Russo, está curiosa e talvez vá pela primeira vez no Tacacá da Bossa. Como é que é a estrutura, Té? Tem sim, Dani. Tem uma estrutura montada, principalmente para quem quer ficar sentado. Normalmente você sabe onde fica ali o Tacacá da Gisela, né? Que fica na frente do African House. Ali é o ponto de encontro de todo mundo. Ali é montado um pequeno palco, na verdade um palco praticamente no chão. A banda monta o som e as cadeiras são colocadas de frente para o Teatro Amazonas. Quer dizer, quem vai acompanhar a banda, assiste a banda com aquele cenário belíssimo que é o Teatro Amazonas, bem na frente do African House e na praça mesmo. Agora, claro, dá muita gente, mais gente inclusive do que a quantidade de cadeiras sentadas e as pessoas acabam se espalhando ali por todo o largo, por toda aquela parte do African House, né? E por toda aquela parte que realmente é livre para a circulação. E como são shows que normalmente são muito dançantes, quase sempre nem todo mundo fica sentado, né, Dani? Mas é um show para toda a família, porque quem quiser ficar sentado tem sim a oportunidade de ficar ali nas cadeiras, pode degustar o tacacá ou pode aproveitar a estrutura dos outros restaurantes, como o African House, tem o Pensador, tem o Tambaqui de Banda. Você estando ali no Largo São Sebastião, você acompanha o som das bandas, das nossas bandas locais, né? E também pode aproveitar para degustar a culinária e passear pelo largo, né? Pelo teatro, que é, afinal de contas, um grande cenário, um grande ponto histórico aqui da nossa cidade. Em plena quarta-feira, tem a Morel aí dando dicas de cultura de graça, né? Para quem não for ali comer, para quem for fazer um lanche também nada muito caro, para ir com a família. Brigadíssimo, Té. Gostei da sugestão, vou ver se eu dou um pulo lá, inclusive. Não muito tarde, né? Porque tem que acordar cedo amanhã também. Obrigada, Té. Até a próxima. Agora a gente volta lá para o estúdio da Rádio Acrítica para falar com Adeilson Albuquerque. Ele está ao vivo na 93.1 e conversa com a gente. A Adriane não está não com ele? Vamos ver. A Adriane também, não é só a Adeilson não, Adriane e a Adeilson. Não sei se a Adriane já está me ouvindo, tá, Adriane?
Adriane, tá me ouvindo? Agora sim. Tudo bem? Tudo Olha certo. só, eu não sei o que fizeram, só botaram aqui para eu chamar o Adeilson. Eu falei, não, a Adriane tá lá sentada do lado dele também, tenho certeza, né? Não foi embora. Tudo bem, Adri? E Adeilson, que bom falar com vocês novamente. Primeiro, a Adriane, inclusive, a gente tem mais uma notícia aí do Boi Bumbá Caprichoso, mais uma saída importante, dessa vez no corpo artístico, não é? Dos bastidores. Quem saiu, Adriane? Saiu o Rossi Amoedo, né, que fazia parte, era coordenador de arte do Boi Bumbá Caprichoso. Ele que trabalha nesse setor há 26 anos, é mais um nome que se despede do Boi Bumbá, né? Algumas decisões nessas saídas, a própria diretoria, o novo presidente do Boi já anunciou, né, recentemente, saíram alguns itens, principalmente femininos, e o Caprichoso vem com uma nova roupagem. O Rossi divulgou uma nota no Facebook informando que a decisão da saída dele foi uma escolha pessoal. Ele está se dedicando a outros projetos, a projetos empresariais, e não queria se dedicar parcialmente ao boi. Já que não podia se dedicar na integralidade, ele resolveu sair, diz que é uma saída por tempo indeterminado. Ele que já estava há 26 anos, o Rossi, Daniela, muita gente não sabe, mas ele é uma referência de arte, não só para o Boi Bumbá Caprichoso, para o Amazonas, mas para todo o Brasil. Participa de carnavais no Rio de Janeiro e também, recentemente, esteve participando da organização da abertura das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E é mais um nome que sai do Caprichoso nesse ano, né? 2017, a gente tem muita novidade por lá. Parte ali da diretoria, né, da administração anterior, ele era vice-presidente do Boi Caprichoso, trabalhava diretamente ali na arena, ele cuidava realmente da parte prática, de galpão, né, de colocar o boi, de fato, na arena, né? Então é uma grande perda. Já se sabe se ele vai para o garantido, se ele vai se afastar do boi. Tem algum anúncio nesse sentido, Adriane? Não, ele disse que ele se afasta do Conselho de Artes, mas ele continua sendo caprichoso. Entendi. Não deixará de ser porque ele está se dedicando a projetos empresariais. Tá. Ainda não se sabe quem vai ficar no comando do Conselho de Arte, que estava na responsabilidade dele. Mas ele disse que essa decisão já vem sendo pensada há algum tempo. Desde que ele deixou a vice-presidência do Boi, ele começou a se dedicar a esses projetos e agora precisou sair. Não se sabe por quanto tempo ele fica de fora, mas deixou bem claro na nota no Facebook que ele continua sendo caprichoso. Todo mundo que acaba saindo do Caprichoso por motivos pessoais, né, e não por motivos, digamos, profissionais, acaba dizendo agora eu sou mais o item galera, então é bem comum, inclusive... Está no 19. O item 19, acaba, que é bem comum esse discurso, realmente é uma mudança muito grande, não só para quem se apresenta na arena, né, que a gente vai ter agora em 2017, como quem está nos bastidores. Rossi Amoedo era um nome bastante importante do Caprichoso nesse sentido. Agora a gente vai mudar de assunto, de cultura para esporte, e agora sim com ele, Adeilson. Adeilson, uma grande perda, né, para a história do futebol brasileiro, campeão, né, do Campeonato Brasileiro de Futebol. Faleceu então ontem, manchete em todos os cadernos esportivos do país nessa quarta-feira. O Carlos Alberto Torres, o nosso popular Capita, ele que foi intitulado Capita pela forma, né, assim, peculiar, diferenciada de comandar, de chamar responsabilidade, principalmente no momento assim, de dificuldade, como foi na Copa de 70 do México. Nós estamos com algumas imagens da internet, olha só. Ele, o Pelé agora com a bola ali na intermediária, o Jairzinho também. Inclusive o Pelé falou um pouco sobre a vida dele, né, o trabalho, principalmente de colega, a amizade de seleção brasileira, do próprio Cosmo também. Eu, particularmente, Dani, tive a oportunidade, o prazer de conversar com o Carlos Alberto em 2014, na Copa do Mundo aqui no Brasil. Ele, inclusive, brigava bastante, ele fazia parte do Conselho de Ética, tá aí ele com a taça Jules Rimet, que ele teve o prazer de levantar a taça Jules Rimet, aquela que foi roubada depois da Copa de 70 lá no México. Então, era um lateral direito que chamava a responsabilidade para si e nos momentos de maior dificuldade, ele sempre sabia organizar e apontar um direcionamento para a nossa seleção. E aí eu conversei com ele em 2014, ele falava, ele que fazia parte do Conselho de Ética também da CBF, ele dizia que ele não concordava de forma alguma com a desigualdade, com esse disparate no caso dos salários. Na época que ele jogava bola no Botafogo, no próprio Santos, assim como no Cosmo, o salário, tipo assim, era um salário mínimo. E aí hoje a gente vê aí esses jogadores ganhando milhões e milhões. Ele era muito contra isso, citava sempre, todas as vezes que ele tinha a oportunidade de falar um pouco sobre essa desigualdade, né? Esse disparate no futebol. E entre a desigualdade, ele citava muito a questão aí do salário, né, dos jogadores, que era uma desigualdade que às vezes
Eles tinham todas as condições atualmente de disputar uma competição, de todas as qualidades e até mesmo todos os benefícios que eles não tinham na Copa de 70, na década de 70 até mesmo 60. Ele brigava muito sobre isso, né, que ele não gostava dessa desigualdade no futebol, mas que infelizmente prevalecia. E o enterro dele, inclusive, está acontecendo neste momento lá na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Vai fazer muita falta mesmo, sem dúvida nenhuma, pela história que ele teve e, acima de tudo, pelo que ele brigava, que era a igualdade, até mesmo a ética no futebol, o que particularmente a gente não tem aqui no nosso Brasil, né, Dani? Adeilson, você falou aí que ele levantou a taça Jules Rimet e a gente sabe que foi um momento histórico não só para o país, mas para o mundo também, porque essa atitude dele pela primeira vez, olha, a gente tem agora, para quem acompanha a gente pela TV, a imagem, a foto exatamente, pela primeira vez um capitão de time levantou a taça acima da cabeça, né, no ponto mais alto, para mostrar para aquele estádio lotado quem era o campeão mundial, o tricampeão mundial, e esse gesto criado por ele nesse momento de muita emoção, a gente imagina, acabou sendo imitado tantas outras vezes, dezenas, centenas de vezes, mundo afora, né, esse gesto aí criado por ele, não foi isso, Adeilson? E essa demonstração da taça sobre a cabeça é uma imponência, né, como ele sempre gostava de chamar a responsabilidade para si, principalmente nos momentos de maior dificuldade. Ele foi referenciado assim pelo Rei Pelé, por outros profissionais que jogaram ao lado dele também, falando dessa figura de responsabilidade, que realmente, de um cara que chamava todo o compromisso e responsabilidade para ele dentro de campo, não só na seleção brasileira, ele que foi muito fundamental, primordial ali pela lateral direita para a gente alcançar o tricampeonato lá no México, mas como também foi campeão pelo Santos, pelo Fluminense, pelo próprio Botafogo, por onde ele passou, campeão fora e dentro de campo, né? Porque ele brigava também pelos direitos iguais e pela ética no futebol, ainda quando vida. Inclusive, ele participou de um programa de TV no domingo, falando um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, e ia voltando para casa quando aconteceu a situação ao lado do Ricardo Rocha, que também era um colega dele, participou da Copa do Mundo de 94 lá nos Estados Unidos. Então, os dois eram muito amigos. Ele relatava, Ricardo Rocha, sobre essa situação, que ele passou mal no carro, depois foi para o hospital, infelizmente acabou morrendo aí, deixando um legado considerável para todos os amantes do desporto e assim como também deixando um exemplo de ser humano e principalmente de desportista que foi o nosso capita, o tricampeão Carlos Alberto Torres. Obrigada, Adeilson. Obrigada, Adriane. Ótima quarta para vocês e para quem acompanha a gente nesse momento pela rádio. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. São 7h54, a gente encerra por aqui, agradecendo muitíssimo a sua companhia no início dessa quarta-feira, te convidando para ficar com a gente a partir das 6 da manhã dessa quinta. E você que acompanha a gente pela internet, tem mais no Acrítica Play, assim que encerrar aqui na TV. Fica agora com Fala Brasil, programação nacional da Record. Tchau, gente. Até amanhã.